Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o núcleo do Colégio Israelita. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Estela Parnes. Estela Barnes, a senhora é? Sou diretora pedagógica do Colégio Israelita. Beleza. Sou Tatiane Nisseia, sou coordenadora do ensino fundamental. Então a senhora Estela e a senhora Tatiane. Vamos falar então sobre esse parceiro aí do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, né? Foi quando celebrado o convênio, doutora Estela? No final do ano, a gente concluiu a assinatura do convênio. Com muito prazer e muito orgulho, a gente fez esse convênio, que é muito interessante para os dois lados, para o lado dos médicos e para o lado do colégio, ter essa clientela. É um colégio tradicional de 108 anos, que tem uma educação de excelência e que vem trazendo pessoas para o mundo com uma formação acadêmica muito competente. Eu acho que em termos de idade só pede para o ginásio pernambucano, né? Com certeza. É antiga. E tem uma história na nossa comunidade, na comunidade pernambucana, na comunidade do Recife, né? Uma história bem robusta. Inclusive, só fazendo um adendo, Clarice Lispector estudou lá, né? Clarice Lispector, Germano Raioult, Boris Beristain. A gente tem grandes estrelas a nível nacional e a nível local que saíram do Colégio Israelita. Perfeito. Então, Tatiane, vamos falar um pouco aí sobre o Colégio Israelita. Qual é em que períodos do ensino, com que períodos do ensino vocês trabalham? O colégio atualmente trabalha da educação infantil até o Fundamental 1, né, que é até o 5º ano. Hoje a gente trabalha com uma proposta pedagógica de turmas reduzidas, né? Então, a família que está procurando uma escola com uma turma reduzida, onde a criança é protagonista do seu próprio aprendizado, onde a comunidade escolar se conhece, né? Onde a gente pode promover experiências significativas do ponto de vista pedagógico. Tenho certeza que encontrarão no Colégio Israelita esse lugar de acolhimento e de crescimento pedagógico. Ah, que bom. Isso aí, com o número de alunos reduzido por sala, dá para o professor dar mais atenção a cada um, né? Com Dedicar mais certeza. tempo. A gente trabalha com turmas de até 10, 12 alunos, então é uma quantidade de crianças na sala que a gente diz que conhece tudo, né? Então, quando a criança chega no portão da escola, a gente já sabe se está feliz, se está triste, se está com sono, porque é o que uma comunidade escolar reduzida permite. Então, da portaria, passando pela equipe pedagógica, o pessoal da manutenção, da limpeza, cantina. Então, a gente conhece todo mundo que entra na escola. Pais, cuidadores, às vezes os profissionais que trabalham na casa dos pais e que levam as crianças até a escola. Então, isso também é um aspecto do ponto de vista, né, para as famílias que significa segurança, né, também. Então, isso é um ponto positivo que as famílias têm procurado na escola da gente. Qual é o norte pedagógico que vocês usam lá no Colégio Israelita? Então, a gente sempre... Essa pergunta é interessante porque existe uma ideia, né, de se vender a escola como construtivista. Mas o que a gente fala lá é que a gente tem uma base, né? A gente precisa colher da educação aquilo que de melhor ela tem para a gente. Então, a gente vai beber da fonte de diversas correntes pedagógicas aquilo que de melhor ela tem para acrescentar mesmo ao nosso processo pedagógico, à nossa pedagogia. Então, por exemplo, você vai me dizer assim, Tati, mas vocês vão fazer um ensino tradicional? Uma coisa que eu sempre falo para as crianças no fundamental, a tabuada, vai decorar a tabuada? Né? Então, a gente não ensina a decorar a tabuada, mas a gente não exclui a aprendizagem da tabuada, porque primeiro você vai desenvolver o que a gente chama de letramento matemático, alfabetização matemática, o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. Uma vez que você entende o conceito por trás disso, aí está tudo bem, você está liberado para aprender a tabuada e decorar a tabuada como a gente fazia quando era criança. Então, a gente não vai eliminar, né, o que existe das correntes pedagógicas, a gente vai trazer para a gente aquilo que de melhor cada uma tem. Quando a gente pensa na educação infantil,
com o mobiliário adaptado à altura da criança, crescendo, né, junto com a criança, a gente está falando de uma outra corrente pedagógica também, de onde a gente bebeu para construir a nossa proposta. Então, é um pouco nesse caminho. Entendi. Também dá liberdade para a criança ir atrás do conhecimento, né? Com Não ser mais certeza. aquela coisa engessada que era na nossa época, né? Que o professor vomitava um monte de conhecimento e você tinha que absorver, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar quando os pais vão conhecer a escola é que, mais do que uma escola de ensino, nós somos uma escola de aprendizagem, né? Aprender a aprender é o pilar principal da escola. A nossa preocupação é muito mais que a criança entenda, né? Construa a reflexão em cima daquilo que ela está vendo em sala de aula, que ela possa viver uma experiência pedagógica que seja rica para ela e que aquele processo faça sentido, do que só decorar, né? Acho que a gente já superou essa etapa do ponto de vista da discussão da educação sobre o decorar. Hoje a gente está muito mais interessado do que isso. E aí, voltando a falar sobre essa proposta de turmas reduzidas, então, é muito difícil numa sala com 40, 50 crianças eu levar as crianças para falar sobre, por exemplo, o ciclo da vida e das árvores debaixo de um pé de manga. Lá na escola a gente consegue fazer isso, né? A gente leva as crianças para debaixo da mangueira, faz uma contação de história, a gente pode explorar o espaço físico da escola, ver o que tem de vida animal, inseto, terra. Então, é uma escola onde a criança pode ser criança, né? Acima de tudo. Entendi. É lá na torre, né, Estela? É na torre, na Rua Pio 12, 792. Uhum. É onde fica o centro israelita também. Ah, entendi. Beleza. E qualquer pessoa da comunidade pode ir para o colégio israelita? A escola é aberta para a comunidade recifense como um todo. Uhum. Independente de questão cultural, religiosa? A gente não é uma escola religiosa. Não, né? Não, a gente é uma escola laica, né? Não confessional, e que a gente recebe, as portas estão abertas para quem quiser se matricular no colégio. Agora, a gente perfeito. ensina a cultura judaica, que é o Antigo Testamento, né? E que é a história da humanidade. Mas a gente não transforma ninguém lá Ensino religioso, em ensino né? religioso. Uma pergunta que sempre fazem quando vão conhecer a escola é como é que funciona essa parte do currículo judaico, né? Isso. Então, a questão do judaísmo ela vai entrar pelo viés da cultura. Então, a gente vai ter um calendário escolar que vai ser pautado pelas festas judaicas. E é o que eu sempre digo para as famílias. Quando você está de férias, né, você leva seu filho para onde? Para um teatro, para um museu. Quando a gente, né, viaja para fora, a gente vai visitar. Por quê? Porque a gente está Viaja querendo... para a Espanha, vai conhecer a cultura espanhola. A gente quer ampliar o repertório cultural da criança. Então, quando a gente oportuniza uma criança que não veio da comunidade judaica a vivenciar a cultura judaica, a gente está propiciando para ela ampliação do repertório cultural. Sim, e integração. Absolutamente. Perfeito. Não, é porque às vezes quando fala, pensa, não, deve ser uma escola só voltada para pessoas que têm ascendência judaica ou que professam a fé judaica. Aí é bom colocar isso em pauta para as pessoas terem ciência que não, é um colégio como, por exemplo, o GGE, o Eximos, enfim. Isso. A gente está tentando divulgar muito isso, porque a visão da sociedade envolvente era exatamente essa, que era um colégio só para judeus. Mas o colégio israelita nunca foi só para judeus. Eu estudei lá minha vida inteira e tínhamos colegas que não éramos judeus, entendeu? Perfeito, eu também estudei lá um ano. Olha aí, um ex-aluno. Mas só um ano, né? Perfeito. Não, era só essa pontuação que eu gostaria de fazer. E eu queria saber sobre o convênio do CIMEP. Qual é o benefício que nossos associados têm, Estela? A gente está dando 40% de desconto para quem for do Sindicato dos Médicos. E tem que trazer uma declaração que é sindicalizada ao sindicato, né? E aí a gente conversa lá. Se esses 40% ainda for pouco para a situação da pessoa, a gente tem como negociar, se for interesse, ter a criança ali na escola. Que ótimo. Muito bom o desconto mesmo. E existe alguma diferenciação se é no turno da manhã, no turno da tarde, ou o desconto é o mesmo? Nós só funcionamos pela manhã. Ah, só funciona pela manhã, né? E temos também o ensino bilíngue e o lanche coletivo, que isso é a parte da mensalidade. Porque a gente trabalha com alimentação saudável, então a gente preza para ter o lanche coletivo saudável na escola.
Perfeito. Acho E aí, Tatiane? que uma coisa que é importante só complementar da fala de Estela é que o horário regular da escola é pela manhã, mas à tarde a gente tem o contraturno para aquelas famílias que têm a necessidade de deixar o filho o dia inteiro na escola, né, e buscar ao final do dia. Então, o contraturno ele se encerra às 5 da tarde. E aí, neste contraturno, as crianças vão fazer atividades físicas, artísticas. Tem um momento específico para fazer a atividade de casa, né? Então, não é uma aula de reforço, mas é um momento onde a criança vai ser acompanhada por um profissional para fazer as atividades de casa. Então, Isso está dentro da mensalidade ou é algo por fora? esse é opcional. A família pode fazer a adesão e aí, a depender de quantos dias ou qual a demanda da família, é feito lá a contabilidade. O contraturno é oferecido de acordo com a demanda da família. Se quiser deixar um dia, pode, 2 dias, com almoço, sem almoço, com natação, karatê, balé. Tem a opção da família, o que quer contemplar Como a lá criança. tem esportes, né? Tem esportes, até porque a nossa área é uma área muito verde e muito grande. É muito importante a prática do esporte, principalmente para a criança, né? Principalmente esporte coletivo, ajuda as crianças a socializarem, né? A desenvolver esse aspecto que hoje em dia na nossa sociedade é tão importante, né? Na minha época não era tão importante não, na minha época só precisava você aprender e tirar notas boas, mas hoje em dia, crianças que têm dificuldade de socialização, têm dificuldade de se inserir em nossa comunidade, na sociedade, Liberar né? energia também, né? A criança tem muita energia, precisa ser liberada, canalizada para alguma coisa, que não seja para telas, né? Um dos pontos que as famílias trazem para a gente, assim, como positivo da escola, é o espaço físico da escola. A escola grande. tem um espaço muito grande, então tem muito espaço para correr, tem areia, tem verde, as crianças têm contato com isso e a gente convida todo mundo, né, todos os associados a conhecerem o espaço físico, especialmente porque hoje a maioria das pessoas moram em apartamentos, né, que nem sempre tem aquele espaço para a criança correr, ou nem sempre a família tem a disponibilidade de descer para o play, né, para deixar a criança correr um pouco mais lá. Então, esse espaço físico da escola também é um ponto que as famílias indicam como muito positivo quando escolhem matricular o filho lá. Vocês também fazem atividade extra-muro com os alunos, tipo, vamos no Jardim Botânico. Aula de campo, vamos... temos aula de campo. aula de campo, né? Temos. Extramuro. A gente costuma fazer aula de campo, pelo menos uma aula de campo por unidade, né? Então, a escola trabalha com trimestres, então, a cada trimestre a gente tem ao menos uma aula de campo. E tem atividades outras também que acabam sendo fora, né? Então, por exemplo, a gente tem o Festival da Cultura Judaica, que acontece normalmente ali na Rua do Bom Jesus, que a escola também faz participação lá. Então... Tem algumas festas que a gente vai para a rua comemorar, como o Purim, que corresponde à época do carnaval. Não é o carnaval, mas corresponde na mesma época, que é a Rainha Esther, a festa da Rainha Esther, que a gente também vai para a rua com as crianças. E o nosso contraturno não é só para alunos do colégio, para pessoas que moram ali nas imediações, na torre, não quer botar a criança no colégio pela manhã, ela pode usufruir do contraturno à tarde. Ah, legal, então. Então, se, por exemplo, um pai tem uma criança que estuda no Agnes, por exemplo, um exemplo hipotético. Certo. E aí quer que a criança faça um reforço de matemática, só que ela mora ali na torre, o colégio israelita é perto, ela pode... A gente não faz reforço escolar, a gente faz tarefa escolar. O acompanhamento das tarefas a de gente casa. acompanha, tem uma pedagoga que acompanha as tarefas de casa, mas aí a gente oferece natação, balé, karatê, se quiser vir quiser praticar algum esporte... se quiser vir direto de outra escola para lá, a gente oferece almoço, a gente oferece o lanche, atividade de xadrez, de jogos de tabuleiro e de jogos ao ar livre. Entende? Então o pai quer botar a criança no xadrez, ela estuda no Agnes, mas o israelita é ali do lado, de onde ele mora, não tem problema. Não tem problema. Nós temos um convênio com a Leão Marinho, que é quem conduz toda a natação nossa. E o contraturno também, ele não precisa ser fechado a semana inteira. Então, o pai Pode escolher os dias, né? quer fechar 2 dias na semana, 3 dias na semana, ele também pode fazer essa opção. Ótimo, gostei muito da nossa conversa. É bom divulgar esse convênio aí que o Sindicato dos Médicos tem com o Colégio Israelita. Realmente foi um gol de placa, tanto do Colégio Israelita quanto do sindicato, porque é uma instituição, como a senhora falou, centenária, que tem reconhecidos serviços prestados à nossa comunidade, a comunidade pernambucana, a comunidade recifense.
E queria agradecer a presença das senhoras aqui. Vou disponibilizar esse último minuto do nosso podcast para vocês fazerem, tecerem algumas considerações para quem está nos vendo, nos escutando aqui no nosso podcast. Estamos esperando os médicos que são associados ao sindicato. É só entrar no nosso Instagram, lá tem o nosso WhatsApp, agendar uma visita e a gente está de portas abertas para receber vocês. Acho que é isso, a gente aguarda vocês, venham conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa proposta pedagógica e agradecer a participação e o convite de vocês. Obrigado, Tatiane, obrigado, Estela. É isso, pessoal. É um ótimo convênio que nós, o Sindicato dos Médicos, temos. Vocês que têm filhos nessa idade da educação fundamental, têm uma ótima oportunidade aí de colocar o seu filho num colégio reconhecidamente bom na nossa comunidade. E pode procurar a Estela e Tatiane, que elas vão receber vocês de braço aberto. Desconto de 40%, viu? Ó, 40% é muito. Se você for aí em outro colégio, for 2.000, for 2.000 lá no Israelita, 40% é 1.200. Paga 1.200, né? É isso. Tem desconto de 800 conto, pô. Quando eu tiver filho, eu vou levar em consideração, levar lá pro Israelita. A gente Aguardamos está esperando, Pelo desconto e pela qualidade. com certeza. Obrigado então, Estela. Foi um prazer. Conte conosco nessa parceria. Tatiane, obrigado também. E é isso, galera. Mais uma opção para vocês. Uma opção de excelente qualidade, com ótimo desconto. Se associem, estimule os outros colegas a se associarem. E é isso. Um sindicato forte é um sindicato de lutas. Um abraço a todos. Até a próxima.